me chamou para passar a lição hoje com vocês e tal, eu fiquei pensando algumas coisas a respeito do tema, como que podia começar. E uma das coisas que eu e o Wallace estávamos conversando bastante a respeito do assunto, já trouxe para a gente uma pergunta que eu queria começar com essa pergunta para vocês. E aí eu queria que vocês participassem, tá? Então, por favor, vamos lá respondendo todo mundo o que vier assim na mente de vocês, de acordo com aquilo que vocês estudaram. E a pergunta seria: por que Deus nos deu a Bíblia? O momento inicial que eu olhei o assunto da lição e tudo mais, fala muito sobre a questão de compartilhar a palavra de Deus, só que antes de compartilhar a palavra de Deus, ele dá várias características. E essa pergunta inicial era o que eu gostaria que vocês me respondessem, assim, de acordo com aquilo que vem na cabeça de vocês. Por que é que Deus nos deu e nos deixou a palavra dele, a Bíblia? Eu penso que para mim, o Michele, é um guia, né? Um guia. Então, é um norte, né? Para nos conduzir num caminho correto. Muito bem. Alguém tem algum pensamento diferente ou complementador, talvez? Porque eu também penso que seja um guia. Eu acho que dá para a gente acrescentar várias coisas, mas eu acho que esse é um ponto muito, muito importante da palavra de Deus. O que mais? Mais alguém? Eu acho que para a gente ter um norte realmente vindo dele, né? Porque assim como quando Jesus estava falando com os discípulos, ele começou a perguntar, né? Que dizem por aí que eu sou? E hoje em dia, muitas pessoas dizem muita coisa sobre Deus, e aí ele deu a revelação dele, deu a palavra dele para ele mesmo dizer o que ele é. Uhum. É legal. Então é revelação, né? É um guia, é a revelação de Jesus. Bom, já eu vou entrar no que eu quero, mas mais alguém tem alguma resposta? Eu aqui, Douglas. Ok. Pode falar. A Bíblia, ele traz um complexo. Deixa eu só. Ok. A Bíblia, quando a gente vai literalmente no judaísmo, ele traz a Bíblia só sendo como Torá. Tudo é. Acho que eu parei de ouvir aqui. Não sei se mais alguém está ouvindo também. Não, travou. O Douglas travou. Bom, então já acho que ele volta. Bom, de qualquer forma, as respostas que vocês deram são mais ou menos as mesmas que eu cheguei à conclusão na minha mente. Eu acredito que a palavra de Deus é sim um guia para a gente. Ela é a revelação de Jesus, é a revelação do próprio Deus, né? De quem é Deus para a gente. E uma resposta que para mim acabou se tornando algo bem, bem real assim na nossa vida, de acordo com aquilo que eu e o Wallace estávamos conversando. A propósito, ele não tá aqui porque ele tá cuidando das pequenas, tá? Senão a gente não consegue falar. Então, mas ele estudou comigo e bastante do que tem aqui também, ele me ajudou a chegar em algumas respostas. E a resposta que ele colocou e que eu acho que é muito verdadeira, assim, é a parte de que é a forma que Deus tem para falar com todos os seres humanos ao mesmo tempo. Porque você imagina se nós não tivéssemos a Bíblia, né? Se nós não tivéssemos a forma escrita da palavra de Deus. A partir do momento que Deus quisesse falar com alguém, ele teria que falar com cada pessoa individual. E aí seria só assim, um monte de conversa, né? Tipo, alguém ouviu alguma coisa de Deus, aí outra pessoa vai lá e ouviu outra coisa, ou alguém foi lá e ouviu outra coisa que às vezes quer dizer a mesma coisa, mas ouviu de uma forma diferente, interpretou de uma forma diferente. Porque isso já acontece com a Bíblia, né? Então, você imagina se fosse só Deus falando mesmo com cada um. E a Bíblia, ela é uma só. Então, ela traz a forma completa para todo mundo. Ela é acessível para todo mundo. Então, é a forma que Deus tem de falar com a gente. Isso acabou sendo algo bem, bem real, assim, e uma característica que eu nunca tinha pensado, mas que a gente chegou a essa conclusão e eu achei muito
de fácil entendimento, sabe? E essa pergunta, né, ou aliás, essa resposta acabou puxando outra pergunta para a gente, que é o que é que tem na Bíblia? Se a Bíblia é a forma que Deus fala com a gente, com todos os seres humanos ao mesmo tempo, então o que é que a gente pode encontrar na Bíblia? Não, está desligado o som. Eu acho que está desligado. Eu acho que está ligado. Tem alguém falando aqui também, mas quiser responder, aproveitar para responder também já pode responder. O que é que a gente encontra na Bíblia? Se a Bíblia é a forma que Deus tem de falar com a gente. Eu penso que é a própria revelação dele, né? De quem ele é. Uhum. Deus, ele se revela quem ele é, né? Quem ele é através de Cristo, através de várias coisas. Para mim, isso é um ponto muito importante. Deus não revela a natureza humana, Deus, ele não... Principal, Deus revela quem ele é, né? E o que ele fez por nós. Muito bom. Eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas, e aí eu quero ver as outras respostas também, mas essa acho que foi a para fechar, de tudo que eu coloquei. Ela é a revelação de Jesus, né? O que a gente encontra na Bíblia? A revelação de Cristo, a revelação do amor de Deus, a revelação da salvação, mas a gente tem algumas outras coisas que a gente encontra na Bíblia. Acho que talvez essa daí seja a principal, mas a gente encontra outras coisas. E alguém tem mais alguma ideia aí? Até de acordo com o que a gente tem na lição mesmo, porque isso daí é um caminhozinho que vai percorrendo, né? Eu vou falar aqui sobre o que eu encontro. Para mim nunca ficou tão claro como tem ficado ultimamente, de tudo que eu tenho estudado, não só na Bíblia, mas tudo que eu tenho buscado aí em questão de desenvolvimento pessoal, que é o meu trabalho, né? E eu uso a Bíblia como base. Nunca ficou tão claro o quanto eu preciso estudar os evangelhos. Não quer dizer que eu vou descartar o restante, mas nunca ficou tão claro para mim o quanto é importante eu entender aquelas mensagens subliminares, mensagem nas entrelinhas, o quanto é importante entender como realmente é o autor da minha vida, como realmente ele viveu aqui e como realmente o passo a passo, como ele viveu os 3 anos que ele passou de ministério, a criação, o relacionamento dele com a mãe, o relacionamento dele com as pessoas, tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, como aquilo pode impactar a minha vida e como pode transformar a minha vida. Eu digo isso para mim, se não tivesse mais nada e só tivesse os evangelhos, para mim já seria transformador e é transformador. Eu acho que assim, a Bíblia é fantástica, mas se nós passássemos mais tempo e se nós lêssemos todos os evangelhos, né, e estudássemos profundamente, nós aprenderíamos muito mais do que talvez a gente, de repente, passou a vida toda estudando qualquer outra coisa. O maior desenvolvimento pessoal foi quando eu vejo que Cristo, ele teve que descer, né, perder a parte dele de Deus ali para chegar aqui como homem e passar por coisas que nós passamos hoje e que talvez por uma vírgula, talvez por falta de um entendimento a gente não consiga, eu digo aí, passar para o próximo nível. Então, passando para isso que a Michelle está falando, gente, o desenvolvimento de Jesus, desde o nascimento dele, onde ele nasceu, até como ele foi morrer, que ele chegou lá para Deus e falou assim: Senhor, passa de mim desse cálice, mas não seja feito como a minha vontade, mas como a tua. Até aí ele utilizou técnicas e falou assim: olha, a minha carne está morrendo aqui, mas não quero fazer desse jeito eu sei que vai dar ruim, tem que fazer do teu jeito, que teu jeito é o melhor. Então eu vejo assim que a Bíblia, gente, é um manual incrível, 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 incrível. Talvez falte a gente mudar uma vírgulazinha ou mudar a nossa lente, o nosso óculos para começar a entender coisas subliminares que estão ali, que são para nós. Sim, eu acho bem interessante essa parte de quando a gente percebe que a Bíblia tem pedaços que são completos, digamos assim, né? Então, por exemplo, uma vez eu ouvi um pastor falando a respeito das etapas da Bíblia, né? Então, o Pentateuco, por si só, ele já era completo. Se você estuda o Pentateuco inteiro, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento, você percebe que
ali já tem a revelação completa daquilo que a gente precisa para entender a salvação e aceitar a salvação. Só que o nosso coração é duro, né? E aqui, segundo aquilo que Deus conhece da gente, ele sabia que a gente às vezes não entenderia ou que a gente precisaria de mais, não para ser salvo, né? Não para entender a salvação, mas que ele teve compaixão de nós para que nós pudéssemos ter uma revelação maior. E aí ele foi dando os outros, né? Os outros livros da Bíblia e os evangelhos, que são, assim, fantásticos. E já puxando, né, pro lado daquilo que eu queria seguir, a gente sabe que a gente consegue encontrar na Bíblia todo tipo de coisas. A gente consegue encontrar símbolos, a gente consegue encontrar promessas, advertências, histórias, né? A Bíblia é toda feita de histórias, as profecias, as cartas, e aí a revelação de Jesus, que eu acho que é o que abrange tudo isso, né? E realmente completa, né? A revelação de Jesus é o objetivo maior da Bíblia existir. E dentro de todos esses passos que a gente encontra, eu percebi que a lição meio que foi colocando cada dia um ponto, né? Num dia a gente falou sobre os símbolos, no outro dia a gente falou sobre as promessas, sobre as profecias ou as cartas, que são aquilo que a gente pode usufruir e entender na nossa vida. E aí, a primeira parte que a gente consegue puxar ali, desses dias separadinhos, né? Eu não vou fazer dia por dia, mas que eu achei interessante da gente falar um pouquinho, seria a parte dos símbolos. Então, ali, eu só queria que alguém, se alguém tiver aí com a Bíblia fácil, se não eu mesmo leio, mas eu queria que alguém lesse deixa eu ver, aqueles versos da lição que falam sobre os símbolos. Deixa eu abrir aqui. Na lição... Aqui, ó. Salmo 119, 105. Esse daí eu acho que a gente já sabe de cor, né? Então, se alguém puder ler para mim, por favor. Depois, Jeremias 23, 29. Lucas 8, 11 e Mateus 4, 4. Salmo 119, o quê? 5? É isso, gente? 119 e 105. 105, então vamos lá. Iluminado por suas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Muito bem. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Muito bem. Lucas 8, 11. Oito, 11. Isso. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém. E Mateus 4, 4. 4:4. Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito bem. Então, quais são os símbolos que a gente consegue encontrar aí nesses versos? A gente viu ali no que a Damares leu, no que a Vivian leu e no que o Alexandre leu, né? A gente encontrou quais símbolos aí para descrever a palavra de Deus? Nossa, muito legal. Pão, luz. Pão, luz. Alguém tem alguma ideia de por que a Bíblia é representada através desses símbolos, ou, enfim, de símbolos no geral? A semente, né? Semente também. Foram ali os que esses versos dão são a lâmpada, o fogo e o martelo, a semente e o pão. Por que vocês acham que a Bíblia é descrita através desses símbolos? É uma forma da gente entender, é como se Deus falasse assim, nossa, eles são ainda crianças, né? Eu vou facilitar, eu vou esmiuçar
e vou trazer através de coisas reais que existem para eles, que fazem a diferença e que são importantes para eles. Eu vou trazer algo real para eles entenderem realmente como funciona. Porque, por exemplo, a semente, a gente sabe que a semente é extremamente importante para plantio, para crescimento. E como é que funciona a semente? Você planta em que terreno? Como é que cuida da semente? Que tipo de semente? Aí depois vem o pão, né? Hoje, principalmente para a gente, nós que somos brasileiros, gente, o pão faz parte do café da manhã. Se não tem pão, não tem café da manhã. Então, ele trouxe algo que é da nossa realidade, né? Luz. Como é que eu posso andar, gente, num túnel sem luz? Como é que eu posso andar? Eu mesma não gosto de dormir no escuro. Então, para mim, a luz faz diferencial, né? Então, eu acho que ele trouxe coisas reais para nós, da nossa experiência, que faz a diferença para a gente poder entender um pouquinho mais do que ele realmente quis dizer para nós. Certo. Então, a gente pode dizer que a Bíblia é representada por símbolos para que nós possamos entender a função dela, certo? Jesus, ele tira lições de coisas simples, né? Para poder ensinar coisa complexa. É interessante essa coisa do martelo e do fogo, né? Uhum. A gente consegue, por exemplo, dobrar uma barra de ferro. O que a gente não consegue é moldar. Se não tiver o fogo para amolecer aquela liga de aço, não dá, né? Sim. Então, acho que é transformação, né? Sim. O pão, mesma coisa, né? Para fazer um pão, eu não sei fazer pão, estou aprendendo ainda. É uma misturada danada, né? Vai fermento, vai farinha, vai água. E E se não quando tiver o você fogo, junta tudo, aquilo te alimenta, né? exatamente, Então, transforma e alimenta. É isso, interessante. eu gostei muito assim, do que vocês falaram a respeito dessas características de cada símbolo, porque é quando a gente entende que cada um deles representa uma função da Bíblia, né? Se a gente for analisar, a lâmpada ela serve para iluminar a nossa vida, iluminar o nosso entendimento, trazer luz àquilo que a gente aprende, né? Ao nosso aprendizado. Isso é muito importante. O fogo e o martelo, eu achei bem interessante a forma como a lição colocou, porque diz que o fogo, ele é no sentido de que a palavra de Deus, ela veio para consumir o pecado, e o martelo, que é para quebrantar o nosso coração. Então, quando a gente está carregado de pecado, que a gente aprende da palavra e a gente se entrega para aquilo que a palavra nos mostra a respeito de Deus, a palavra é capaz de quebrantar o nosso coração e aí, como fogo, vai consumir todo o pecado que está dentro do nosso coração e da nossa vida. Então, isso também é uma função muito importante. A questão da semente, porque ela dá vida, né? Então, quantas pessoas ou quantos testemunhos que a gente já não ouviu de que a pessoa estava assim no vale da sombra da morte, literalmente, e ela estudou sobre a palavra de Deus e aquilo trouxe vida para ela, trouxe esperança, trouxe uma nova realidade. Isso é um poder muito grande que a palavra de Deus tem, ela é capaz de dar vida para as pessoas. E o pão, porque ela alimenta. A gente pode estar assim faminto de trocentas coisas e parece que nada sacia a gente, mas quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente aprende da palavra de Deus, parece que a gente se sente satisfeito, totalmente cheio daquilo que a gente precisava. Então, essas características, esses símbolos pelos quais a palavra de Deus é representada, são para que nós possamos entender a função que a Bíblia tem na nossa vida. E conhecendo as funções que a Bíblia tem na nossa vida, né, que são várias, aí a gente já viu, eu queria saber algumas experiências, e assim, bem rapidinho, mas que conte um pouquinho que alguém já tenha passado, sobre quais dessas coisas ou quais funções você já percebeu, porque aquilo impactou na tua vida, de forma assim, bem prática mesmo. Michele, antes de falar sobre a experiência, eu queria só destacar uma coisa que eu achei muito legal nesse verso de Mateus, que é a complementariedade, né, das funções. O pão é super importante como alimento, mas Deus diz que não é só de pão que vive o homem, é de toda a palavra. Então a gente precisa do pão como alimento, a gente precisa da purificação que o fogo traz, da reprodução que a semente traz. Então, Jesus nessa passagem aqui também está falando que a gente precisa da Bíblia por completo e não de forma interesseira em algumas funções apenas. Sim, sim, verdade. Quando a gente analisa, a gente vê que a Bíblia foi comparada ao pão, mas ela também é comparada a outras coisas, de acordo com os outros versos que a gente leu, então a gente precisa dela como um todo. Muito,
Muito bom. Exatamente. Verdade isso daí que você falou. Mas e aí, quais experiências alguém de vocês já teve, assim, que representou muito uma função da Bíblia na tua vida? O poder que a Bíblia tem? Vamos lá, pessoal, eu quero vocês falando alguma coisa. Eu penso que a Bíblia ela consegue frear alguns sentimentos que a gente tem pelo ensino e pelo próprio exemplo de Cristo, né? Uhum. Quando a gente sente raiva de alguém, sei lá, a gente quer tomar uma decisão precipitada e a gente busca em oração, busca ler a Bíblia, busca o ensino, busca conselho, e a gente acaba entendendo que aquela não seria uma decisão boa a tomar no momento, né? E sim ouvir um conselho de alguém, né, inspirado, que leu, que deu uma palavra para nós. Eu penso que a Bíblia nos livra de muita decisão precipitada e que ia causar muito dano. Sim, verdade. Isso daí eu acho que já dá para a gente puxar para um outro ponto, que é relacionado às promessas. O que você falou me lembra muito isso, porque na Bíblia a gente encontra muitas promessas de Deus e promessas relacionadas a inúmeras coisas. Então, tem vários tipos de promessas que Deus nos faz. E se a gente for parar para analisar, algumas dessas promessas falam sobre a questão de que a partir do momento que a gente se arrepender, que a gente aceitar Cristo, que a gente se apossar daquela promessa de alguma forma, nós seremos capazes de receber transformação, de ter uma transformação no eu. E o que você falou com relação à raiva ou algum sentimento negativo, a Bíblia é capaz de transformar esse sentimento. Quando você está tendo ele, quando você está, de alguma forma, tomado por algum sentimento ruim e você estuda a palavra de Deus, você lembra das promessas que Deus fez com relação ao que ele vai te dar. Se você pedir, você consegue ter o seu pensamento transformado, você consegue abrir a tua mente para realmente deixar Deus se apossar de você e não esses sentimentos ruins. Então, isso é muito interessante. Essas promessas de Deus, nós temos uma variedade muito grande delas, porque existe promessa por exemplo, para a vida longa, se a gente for olhar nos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra. Essa é uma promessa que Deus nos dá. Então, ele mostra o seguinte, quando você faz alguma coisa, quando você cumpre a tua parte nesse ponto, você vai ter do outro lado algo que eu estou te prometendo. Existem várias coisas que são muito importantes na nossa vida. Um dos versos que eu li era sobre aquela questão de que quando você entende a salvação, você aceita a salvação que Cristo nos dá, quando ele morreu na cruz, você pode ser considerado um filho de Deus. Então, você passa de servo, por exemplo, para filho. Né? Você se entende, você fala, não, eu sou um filho de Deus, eu sou cordeiro das promessas de Jesus. Então, isso é algo muito profundo. Uma coisa que eu queria ressaltar que tinha também ali na lição, na parte das coisas, do poder da Bíblia, né? A Bíblia tem poder para fazer coisas na nossa vida. A Bíblia tem poder para cumprir as promessas que ela faz, que no caso foi Deus que fez através dela, né? Então, a Bíblia mostra que ela realmente é capaz de fazer aquilo que está escrito lá. E por que isso? Uma coisa que a lição colocou muito bem, que eu gostei bastante, foi que é porque Deus é um Deus criador. Só dele é capaz de vir todas as coisas que foram criadas e que existem. Então, o verbo que é usado na Bíblia para descrever Deus como um ser criador, como uma pessoa que está tendo uma ação criativa, é o bará. Então, todas as vezes que a gente vai ver alguma coisa falando a respeito de algo que foi criado, a ação que está sendo criada por Deus naquele momento, Deus é descrito ou é escrito ali como a pessoa do bará. E isso é muito legal, por quê? Porque ele é justamente a única pessoa que tem poder para cumprir aquilo que ele promete, porque só ele pode criar mente na gente, só ele pode cumprir todas as promessas que realmente estão escritas ali na Bíblia. E uma
coisa que eu queria que vocês me respondessem, que eu acho que é bem fácil, pelo menos para mim, né? Mas que é algo que o cristão, o adventista, talvez tenha estudado desde sempre. Qual é a forma que nós temos de acessar essas promessas de Deus? Inclusive a promessa da salvação, que eu acho que é a maior promessa que a gente pode encontrar na Bíblia. Eu acho que a melhor é, em primeiro lugar, aceitar, né? Aceitar as promessas. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não aceita. E eu acho também, Michele, que o cumprimento da promessa, ele vem junto com a obediência. Eu penso que as duas estão de mão dada. É a promessa e a obediência. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Eu creio que Deus faz muito benefício para quem não é obediente. Tá? Mas eu penso que a pessoa também ela deve, com a aceitação, vem a obediência. Existem algumas promessas que são atreladas à obediência, né? Como no caso, por exemplo, a que eu citei lá dos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Então, essa promessa de Deus está atrelada a uma condição. Eu sou leiga, tá? Com relação a algumas coisas, mas eu acho que nem todas estão atreladas. Mas a maioria, eu acho que se você pegar na Bíblia, você consegue encontrar, né? Sempre a promessa de alguma coisa, caso tenha alguma ação da tua parte relacionada a isso. Isso é muito interessante. Mas eu queria pegar a primeira parte do que você falou, que é com relação a aceitar. Eu acho que a palavra que a gente mais, o que a gente descreve melhor essa aceitação é a fé. O que a gente tem lá, né? O justo viverá pela fé. Então, a partir do momento que a gente aceita as palavras de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, através da fé, é a única forma que a gente tem de acessar. A gente vê o quê? A promessa da salvação é a maior de todas, porque a gente entende que a salvação é pela graça e a gente alcança essa graça através da fé. Na Bíblia está escrito isso. Então, a fé naquilo que é prometido, naquilo que está escrito, é algo que a gente precisa desenvolver a cada dia. Às vezes eu fico pensando com relação a essa questão da fé, porque na Bíblia fala, né? Se vocês tivessem fé, se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, vocês alcançariam coisas maiores do que Jesus fez. Então a gente fica, gente, mas então a nossa fé praticamente não existe, né? Porque a gente, hoje em dia, você vê quantas pessoas teoricamente seriam capazes de fazer as coisas que Jesus fez. Teoricamente, todo mundo, se tivesse fé, mas ninguém faz. Então, são coisas, assim, muito complexas, porque a gente olha e parece super simples. E é super simples, mas talvez a gente precise desenvolver mais a comunhão com o Espírito Santo, a gente precise receber mais o Espírito Santo para que a gente possa realmente fazer aumentar a nossa fé. E fazendo aumentar a nossa fé, a gente consegue acessar as promessas, né, que estão escritas na Bíblia que Deus nos deu. E aí, eu não sei quanto tempo tem, tá, gente? Eu perguntei pra Lu, ninguém me falou quanto tempo tinha de classe, assim, né, de lição. Então, vocês vão me falando aí, mais ou menos. Michele, eu posso falar, eu queria fazer uma contribuição sobre algo que eu entendi há pouco tempo, assim. Uma das coisas que dificultam muito a gente entender sobre a fé é a falta, a nossa falta de entender quem nós somos. Porque quando a gente entende que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, a gente fala isso e parece até clichê repetir isso, mas quando eu entendo quem eu sou, falta, primeira parte a cada minuto, tá? Quando eu entendo quem eu sou verdadeiramente, por exemplo, quando alguém pergunta assim, Damares, quem você é? Aí eu começo a falar a minha profissão, né? Quem eu sou. Mas quando a gente entende quem verdadeiramente, quem é a Damares? E a gente volta lá em Gênesis capítulo 1, que a gente entende que Damares foi feita à imagem e semelhança do Criador. Ela é filha de Deus. Quem é Deus? Ele é rei. Então, se ele é rei, eu sou uma princesa. Vai cair? Tá bom. Então, o que acontece? Se eu entendo quem eu sou e qual é a minha missão e propósito de vida hoje na Terra, não estou vivendo em vão. Logo, eu sei quem eu sou, logo eu vou saber o que eu vou fazer. A questão é que... Ainda tem que... Tá. A questão é que eu acho que as pessoas não conseguem compreender, talvez, essa questão da fé, porque elas não sabem quem elas
direção. E Satanás tem feito um trabalho muito legal entre nós cristãos. Porque quando a gente vai falar de profecia, a gente fica focando, que Jesus vai voltar, e se prepare. E aí você olha para a vida da pessoa tá uma porcaria. Porque a pessoa não consegue construir nada, não faz nada, porque ela não acredita nela mesma. E tem músicas que a gente ouve, por exemplo, eu gosto muito daquela música do Arte Trio, que fala sobre... Ai, meu Deus, eu vou lembrar da música, mas ela começa assim: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno. E quando você começa a cantar isso e colocar no teu inconsciente que você não merece, que você não é digna, realmente, só que se você não vai acreditar no teu potencial. Só que se você entende quem você é e por que Deus deu o filho dele, porque eu não daria um filho meu para morrer por pessoas que não valem a pena. Se ele abriu mão de algo no céu e veio para cá, isso significa que eu tenho muito valor. Para ele eu tenho muito valor. Então eu sou digna, sim. Eu mereço o amor dele. Ele morreu por mim. Quando a gente reconecta isso que está desconectado na nossa vida, a gente consegue saber exatamente o nosso propósito. Aí a nossa fé aumenta. Porque aonde eu colocar a mão, eu sou poderosa porque eu sou filha de um rei poderoso. A questão é que nós estamos vivendo uma vida medíocre, achando que nós não temos valor nenhum. E aí fica todo mundo me xingando. Nós, como cristãos, vamos orar para que mude. Aí Deus fala assim: amiga, Damaris, levanta a sua bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, porque eu já fiz tudo o que você precisava. Agora é você. Nós vivemos aí uma fé. Uma fé. Se a gente tivesse uma fé do grão de mostarda, nós faríamos milagres. A questão é: a nossa imagem de nós mesmos está deturpada e nós continuamos a dizer isso para os nossos irmãos. Através de música, através de pregações, através de tudo. Se a gente reconectar isso e entender o nosso valor, quem nós somos, assim, quando a gente entender quem nós somos e para que nós viemos aqui na Terra, faremos coisas maiores. Então, o que está errado é olhar a nossa visão de entender quem nós somos e começar a entender que Cristo fez o papel dele e que está tudo certo. Ele fez a parte dele e agora nós acreditarmos quem nós somos e para o que nós viemos para a Terra. Aí sim a gente vai fazer milagre. Sim, eu acredito e eu concordo com bastante do que você falou com relação a essa questão de que muitas vezes nós estamos entre os cristãos, eu não falo nem só adventista, né? Entre os cristãos no geral, nós estamos pregando coisas erradas, né? Porque as pessoas ainda acham que elas têm que fazer alguma coisa para poder merecer o amor de Deus. E, na verdade, Jesus já fez tudo, né? Jesus já fez tudo que a gente precisava que fosse feito e nos ama incondicional, pronto. E a gente precisa só aceitar esse amor. A gente não tem que fazer coisas para merecer, né, esse amor. Então, isso é muito, muito verdade mesmo. O meu áudio, vocês estão falando? Vocês estão me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo, Mi. É que eu vi aqui um áudio, eu achei que era o meu, mas o meu tá ligado. Ok? Deixa eu ver, o restante do pessoal já conseguiu entrar? Acho que faltam uns 2, né? Mas tudo bem. Sobre o movimento do amor, Michele, assim, eu acho que, Pode cada período da história, assim, a gente enfrenta desafios diferentes, com roupagens diferentes. E o período que nós estamos vivendo, a gente fala muito sobre meritocracia, sobre nossas atitudes geram resultados, e sim, tem muito de verdade nisso. Mas às vezes a gente leva muito dessa nossa visão de mundo de meritocracia para nossa vida com Deus. E a gente acha que a gente realmente tem que fazer para merecer o amor de Deus. E aí esquece que Ele dá sem a gente merecer, que a gente realmente só precisa aceitar. Até porque tudo que a gente fizesse seria como trapo de imundícia, né? A Bíblia fala isso. Então, Exatamente. o nosso melhor, assim, o melhor que a gente faz ainda não é nada. Então, a única forma que a gente realmente tem é aceitando que Cristo nos revista, né, dele, e aí tudo já foi feito. Então, a gente só tem que aceitar. Isso é muito interessante mesmo. E aí eu queria chegar na parte final, assim, da lição, mas é a parte final porque seria a última pergunta, tá? Ela ainda tem bastante assunto nela, que seria o porquê que a gente deve compartilhar a Bíblia e o que a gente deve compartilhar da Bíblia.
Vamos lá, eu quero que vocês respondam também. Hoje eu assisti o culto do UNASP, né? E eu tirei uma coisa assim interessante. Em muitos casos a gente vai ser a Bíblia para outros. Então a nossa vida ela testemunha muito, né? Testemunha muito. Só isso. Muito bem, nós devemos compartilhar a Bíblia. Eu ouvi já, acho que uma frase talvez tenha sido essa que tenham falado lá, porque eu já ouvi várias pessoas repetindo isso, que talvez nós sejamos a única Bíblia que a pessoa vai ler, né? Então, acho que esse já é um motivo mais do que justo, mais do que enorme, para que a gente escolha realmente compartilhar, né, a Bíblia. E aí, o que mais? Por que a gente deve compartilhar a Bíblia e o que a gente deve compartilhar da Bíblia? Eu acho que pulando um pouquinho para uma terceira pergunta que a lição também faz, como compartilhar, né? Eu achei interessante na quarta-feira que no finalzinho do primeiro parágrafo ele fala sobre compartilhar boas notícias, e aí ele chega a falar que você está tão animado que você não pode esperar para compartilhar isso. E muitas vezes a gente não compartilha porque a gente não chegou nesse nível de animação, nesse nível de engajamento com a Bíblia. E por que a gente não chegou? Porque a gente não teve fé, porque a gente não aceitou a Deus, e a gente não conseguiu ver toda essa transformação que a Bíblia oferece. Ela oferece um monte de promessas de transformação, de mudança de vida, de uma vida tão animada, tão engajada com Cristo, e a gente não consegue sentir isso na nossa vida, porque a gente não dá essa oportunidade de relacionamento com Deus, que é o que a fé nos ajuda a alcançar, e a gente não está animado, e a gente meio que consegue esperar para compartilhar a palavra de Deus. E aí a gente vai esperando até quando? Isso é verdade. Eu tenho vivido algumas experiências assim nessa quarentena, né? Desde que a quarentena começou, a nossa vida virou de cabeça para baixo, assim, né? E eu posso dizer que, apesar de todos os pesares, essa quarentena tem sido uma bênção na nossa vida, porque nós temos aprendido muito sobre muitos temas da Bíblia e sobre muitas coisas de Deus, e coisas que talvez nós não tivéssemos tempo, ou talvez nós até tivéssemos, mas a gente nunca se deu tempo para poder estudar e descobrir. E aí vem aquela coisa, né? Tipo, eu aprendi um monte de coisa nova, então eu vou sair falando para todo mundo e eu vou sair mostrando. Só que nos versos que falam sobre essa parte de compartilhar a palavra de Deus, um dos versos que tem lá e que eu achei muito interessante estar lá, né? Esse verso é aquele de para tudo existe um tempo, né? Debaixo do sol coisas têm um determinado tempo, um tempo certo na hora de acontecer, e aquilo eu fiquei pensando, né, a gente tem enfrentado isso aqui em casa, muitas vezes a gente tem tanta coisa nova para compartilhar sobre a Bíblia, sobre as coisas que Deus nos pede, sobre as coisas que nós precisamos fazer e até entender para poder ter um relacionamento melhor com Deus, que a gente quer sair falando coisas para todo mundo, mas são coisas que talvez nem todo mundo está na hora de ouvir aquilo, porque às vezes a pessoa não vai entender, ela não vai... talvez ela não tenha chegado ainda no ponto mais maduro para poder entender certas coisas. Mas ainda assim, a Bíblia, a lição nos mostra isso por vários versos, que nós devemos compartilhar a palavra de Deus. E aí eu volto numa coisa que a Damares falou antes. Por que é que a gente tem que compartilhar a palavra de Deus? Porque a gente se entende filho. A gente entende que a gente é filho de Deus, e aí a gente olha para uma outra pessoa que não entendeu isso ainda, que ainda se vê como um servo, ou que nem sabe quem Deus é, e aí a gente olha para ele e fala assim, não, mas espera aí, tá errado, ele tem que saber também. Eu sou filha de Deus, ele também é filho de Deus, e ele tem que saber que ele é filho de Deus. E como é que ele vai saber que ele é filho de Deus? Quando a gente mostrar a Bíblia para ele. Não falando isso literalmente, tá? Porque a gente não tem que... não é o objetivo principal, não é ele estar na rua com a Bíblia na mão e falando, olha, tá escrito aqui e tal. Não é assim. É quando a gente vive como Cristo, é quando a gente mostra Deus para as outras pessoas através da nossa vida, é quando a gente
aprende coisas da Bíblia e estuda com pessoas que querem saber e até mesmo quando a gente compartilha certas coisas e a pessoa começa a aprender junto com a gente. Então, isso é muito importante de por que compartilhar, porque através dessa através dessa vida que a gente vai mostrar para a pessoa que está escrita na Bíblia e que a gente está vivendo ela, que a pessoa vai conhecer a Deus e vai se entender como um filho de Deus. Então, isso é muito importante. E aí, Michele, Oi, pode falar. bem interessante nessa parte, que é assim, ó, dentro de tudo que eu tenho estudado, quando a gente se permite viver o extraordinário na Terra, as pessoas vão perguntar para você o que está acontecendo na tua vida. Quando a gente se permite viver o extraordinário, você pode não ter, de repente, o dinheiro que você gostaria de ter, mas quando você coloca a mão nas coisas e fala, o que está acontecendo? Aquela mulher lá que estava sangrando e tocou na veste de Cristo e saiu o poder, ela foi curada naquele momento. As pessoas que chegam na tua vida e falam, uma vez, Michele, uma moça chegou para mim e falou assim, eu não sei o que acontece, moça, mas toda vez que eu venho aqui na sua casa, a minha semana eu começo a vender mais. Olha isso. Todas as pessoas que chegarem perto de mim vão entender que existe um poder que não é meu e que elas vão pegar esse poder. Quando a gente entender que viver o extraordinário não é ler a Bíblia, gente, é viver aquilo que Cristo fala. Quando as pessoas chegam perto de você, e se a pessoa tiver trevas, essa pessoa vai fugir de você. Ou quando a pessoa tiver com uma situação complicada e falar assim, eu não acredito, toda vez que eu chego perto de você, as coisas mudam. Então, a gente precisa entender que existe um poder que Deus quer entregar para nós, e que está livre, acessível a qualquer pessoa. Basta você falar, Pai, todos os dias, gente, e eu já falei isso aqui, eu oro para Deus e falo assim, Senhor, me mostra o que ninguém vê. Me dê o poder, aquele poder do céu, dos discípulos e aquele poder do teu filho, quando ele estava aqui na terra, para que as pessoas estejam na minha presença, as pessoas sintam e tremam. Quando a gente entender que existe algo especial para nós, como filhos de Deus, separados e santos, porque a santidade não é o que a gente acha que, eu nunca mais vou pecar. Não, gente, é no erro. É você, às vezes, cair e falar assim, me perdoa aí porque eu errei, tá? É a pessoa reconhecer e ver em você que você é capaz de pedir desculpa. Que você é uma pessoa que está em desenvolvimento, mas que você tem algo especial. E isso, gente, é só através do sangue de Cristo. E é interessante quando você falou isso. Quando a pessoa chega perto de nós e entendemos quem nós somos, gente, o inferno vai tremer e não vai ficar nada perto de você que não seja aquelas pessoas que estejam buscando aquilo que realmente é o nosso propósito, né? Religar a Cristo. Sim. Uma das coisas que eu ouvi num sermão durante essa quarentena, já tem acho que uns 2, 3 meses atrás, foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Se a gente analisar aquela parte de Mateus 24, se eu não me engano, que Jesus está falando sobre a questão de como vai ser a vinda dele, né? A segunda vinda. E aí ele fala que todo olho verá. E esse pastor que eu estava assistindo, ele começa a comparar algumas coisas do Novo Testamento com o Velho Testamento, e uma das coisas que ele coloca é aquela questão assim, a gente pode dizer que Cristo já veio a segunda vez, digamos assim, né? E ele coloca assim, nós podemos dizer, por que nós podemos dizer isso? Porque do mesmo jeito que vai existir a segunda vinda física de Jesus, quando ele estava subindo ao céu, ele disse o quê? Que ele estava indo, mas no lugar dele, quem estava vindo? O Consolador, o Espírito Santo. Então, a vinda do Espírito Santo na nossa vida, dentro da gente, até naquela época dos discípulos, que foi algo extraordinário e que ainda acontece hoje quando a gente pede pelo Espírito Santo, ela é comparada à segunda vinda de Jesus, porque Jesus falou, né? Ele está vindo para ficar no meu lugar, ele está vindo fazer o meu papel. E aí, ele falou assim, mas espera aí, se a segunda vinda do Filho do Homem, né, a segunda vinda de Jesus, vai ser, Jesus descreveu como sendo algo que todo olho verá, e a gente pode comparar a descida do Espírito Santo como a segunda vinda, então por que todo olho não está vendo? Por que
você precisa falar que você é cristão? Por que que você ainda precisa pregar a Bíblia e abrir a Bíblia e falar, ó, é isso aqui, isso aqui. Falou, não é assim que a gente mostra que o Espírito Santo desceu, que o Espírito Santo está em nós. A gente não sabe quando o Espírito Santo estiver em nós, todo olho vai ver. É igual a segunda vinda física que Deus descreveu, né? Que Jesus descreveu que seria dessa forma. Então, todo olho vai ver. Você vai chegar em algum lugar e alguém vai olhar para você e vai ver que tem alguma coisa diferente. Ele pode não saber o que é. Ele pode precisar te perguntar. Mas ele vai ver que você tem alguma coisa diferente em você. E eu achei isso muito profundo, assim, porque é isso que a Damaris falou. A gente recebe, através do Espírito Santo, o poder para poder ajudar as pessoas. Deus, muitas vezes, não dá tudo o que ele tem para dar para aquela pessoa que está precisando. Ele vai dar para você, porque ele quer que você ajude aquela pessoa e que você conceda. Então, é uma corrente muito, muito bonita que Deus faz na nossa vida e na vida das pessoas. Porque, às vezes, eu tô precisando de alguma coisa, mas Deus não vai dar para mim só porque eu tô pedindo. Ele vai dar para você, porque ele quer que você aprenda a me amar, a me ajudar, a fazer por mim aquilo que ele faria. E aí é quando nós nos tornamos Cristo, né? Nós somos literalmente, praticamente, né? Cristo na vida das pessoas, porque é assim que as pessoas vão receber e vão ver a Cristo. Então, são coisas, assim, muito impressionantes e muito bonitas. A gente entende realmente o significado e a gente passa a viver isso de uma forma completa. E aí eu queria, já puxando para aquela outra pergunta, que é o que a gente deve compartilhar da Bíblia? Porque se eu entendo que eu sou filha de Deus, que eu preciso ser Cristo para as outras pessoas, eu preciso compartilhar o quê? Eu preciso compartilhar Jesus. É justamente a volta naquela primeira pergunta, né? O que a Bíblia tem? A Bíblia tem um monte de coisa. E qual é o ponto principal da Bíblia? A revelação de Jesus. E é isso que eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar a revelação do amor de Deus, eu preciso compartilhar a salvação, eu preciso compartilhar o sacrifício de Jesus e o amor de Jesus por cada um. Uma música que tem me tocado muito já faz um tempo, assim, já faz acho que mais de um mês que ela não sai da minha cabeça a letra dessa música, e a primeira estrofe dela diz o seguinte: a única coisa que eu quero na vida é ser conhecida por amar a Cristo, é construir a sua igreja, é amar a sua noiva e fazer seu nome conhecido nos lugares mais distantes. E essa música, assim, eu já tinha ouvido ela algumas vezes depois que a quarentena começou, né? Foram algumas coisas que a gente começou a ouvir aqui em casa e eu já tinha ouvido ela antes, mas ela tava lá na lista, né? E de um mês pra cá, assim, eu não consigo tirar a letra dessa música da cabeça. A única coisa que eu quero na vida é ser conhecida por amar a Cristo. A única coisa que eu quero na vida é ser conhecida por amar a Cristo. E é algo assim, todos os dias, quando acontece alguma coisa que eu preciso pensar, ai meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, ou ai meu Deus, eu não queria estar fazendo isso, ou quando a raiva toma conta de mim, ou algum sentimento negativo toma conta de mim, me vem essa música na cabeça e eu fico, meu Deus, será que por essa atitude eu vou deixar de mostrar Cristo para alguém? Eu vou deixar de mostrar Cristo para minha família, para as minhas filhas, para o meu marido, para os meus amigos, para as pessoas que não me conhecem? E aí eu respiro fundo e aí eu penso de novo, eu quero ser conhecida. A única coisa que eu quero na vida é ser conhecida por amar a Cristo. E enquanto a gente tiver esse lema, enquanto a gente tiver esse pensamento e esse pedido pelo Espírito Santo a cada momento, a gente vai entender que nós somos pessoas santas. Não porque a gente não faz nada de errado, como a Damaris falou, mas porque a gente está crescendo de santidade em santidade, de acordo com aquilo que Deus quer, que a gente cresça e que a gente aprenda. E aí ele vai fazendo o resto. Tudo que a gente precisar mais, quem completa é ele, né? Alguém postou aqui um verso, eu vou ler. Nós fomos escolhidos pelo Criador para sermos mediadores da sua palavra aqui na terra, sermos luz aos cegos que não a encontram sozinhos. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade mesmo, porque a partir do momento que eu me entendo como alguém santo, não porque é alguém que não erra, mas é porque é alguém que está sempre buscando o Espírito Santo e que aquilo que eu não consigo sozinha, Deus é que completa, eu sou a luz para os outros. Eu vou levar a luz para os outros, porque se eu sei que a luz é Cristo e a luz está em mim, é isso que eu tenho que levar e é isso que eu tenho que compartilhar para as pessoas.
tudo bem, pessoal.